Muito boa noite a todos os irmãos. Mais uma vez, obrigado pela vossa presença. Para mim, isto é a certeza de que o poder do Espírito Santo está a trabalhar nos nossos corações. Quando nós ouvimos uma mensagem de saúde como aquela que ouvimos, a única coisa que temos que dizer é, apesar de ainda não estarmos a fazer tudo aquilo que é bom, eu dou graças a Deus por estes conselhos maravilhosos que Ele nos dá. E com certeza que a pouco e pouco na nossa vida vamos colocando em prática. E quero dizer-vos uma coisa, nós lá em casa também comemos alguns docinhos. O que é que são mais reduzidos no açúcar? Quando a Laura faz os bolos, ela reduz bastante no açúcar. Eu às vezes até lhe digo que o pão doce, o pão adocicado estava bom. Mas também comemos coisas boas lá em casa, muito boas. E dou graças a Deus pela excelente cozinheira que tenho lá em casa. Bom, meus queridos irmãos, eu hoje vou avançar mais rápido. Hoje não há tradução. Então, todos falam aqui o português, não é? Então eu posso hoje ser um bocadinho mais rápido. Mas vou começar por uma história que eu li um dia. Um jovem teve um sonho e nesse sonho viu Jesus vir ter com ele, Jesus e muitos anjos. E aquele jovem ficou muito aflito quando viu Jesus aproximar-se dele. Deveria ser o contrário, não é? Mas ele ficou muito aflito. E aquele jovem disse a Jesus: Senhor, por favor, não te aproximes de mim, eu sou demasiado pecador. E Jesus disse-lhe: olha, mas eu vim ter contigo porque achava o contrário. Oh Senhor, eu pensava que no céu estava tudo bem organizado, mas se realmente tu pensavas de mim outra coisa, então é porque não existe assim uma grande organização. E Jesus dizia: olha, vamos lá ver, eu tenho aqui comigo os meus anjos, eles trazem o livro, e então ele diz: olha, tu chamas-te fulano assim assim? Sim, senhor, esse é o meu nome. O teu pai chama-se fulano tal e a tua mãe fulano tal? Sim, senhor, sou eu. Então vamos ver aqui. E ele começou a ver: não, tu hoje realmente tens aqui assim algumas coisinhas, é verdade. Ontem, não tens nada. Anteontem também não. Também não. Oh Senhor, desculpa lá. Então esse não deve ser o meu registro de certeza. Há aí algum engano. E Jesus, bom, vamos lá ver outra vez. E foi ver: olha, tu moras na rua tal, assim, assim. Ah, moro, Senhor. O teu bilhete de identidade é este número, assim, assim. É, Senhor, esse sou eu. Mas alguma coisa se passa. E Jesus disse: bom, vamos continuar a ver. Não, tu aqui não tens nada, tu não tens nada. Não, olha, tu aqui não tens nada. Não, Senhor, desculpa lá. Mas realmente tem que haver aí algum engano. E Jesus disse: olha, deixa-me fazer-te uma pergunta. Tu não costumas pedir perdão pelos teus pecados? Ah, sim, Senhor, isso todos os dias eu peço, Senhor. E Jesus disse-lhe: e tu não acreditas em mim? Tu não acreditas que eu te perdoo os pecados? Estás a fazer de mim um mentiroso? E aquele jovem, naquele sonho, compreendeu que quando nós pedimos perdão a Deus, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados. E gostaria muito que nós tivéssemos esta noção clara. Quando existe sinceridade no nosso coração e pedimos perdão a Deus, aborrecendo a nossa iniquidade, sentimos tristeza por termos feito aquilo, temos de ter a certeza absoluta de que o perdão foi concedido. E Ellen White diz que quando saímos da oração, já deveríamos estar a agradecer a Deus pelo perdão que Ele nos concedeu. Meus queridos irmãos, isto é aquilo que nós tivemos a ver ontem. Eu vou fazer um resumo muito rápido. Já agora deixem-me perguntar, está aqui alguém pela primeira vez?
Não. Bom, graças a Deus, então ainda posso ser mais rápido no resumo. Vimos que Deus quer fazer de nós uma coluna, mas que Deus quer fazer de nós colunas que tenham a Cristo como a sua base, que tenham também a Cristo como o seu guia, que cada coluna possa realmente viver dessa maneira. Quer fazer de nós uma coluna no seu templo, mas uma coluna coberta pela justiça de Jesus Cristo. Que bom nós sermos colunas cobertas pela justiça de Cristo, porque assim vamos conseguir também ser uma bênção para outras pessoas. Depois vimos que a porta era Cristo e vimos que Cristo é o único acesso à presença de Deus. E depois então no primeiro móvel que nós vimos ontem, vimos que Cristo se oferece para ser o nosso substituto, o meu substituto em particular. Eu sei que Ele também se oferece para ser o substituto de cada um de vós, mas eu estou feliz é por Ele ser o meu substituto. E cada um de vós deveria pensar da mesma maneira. Cristo ofereceu-se para ser o meu substituto. E então Ele agora convida-me à confissão total dos pecados. Para quê? Para a minha pacificação interior. Porque a partir do momento em que eu confesso o meu pecado e aceito o perdão de Deus, eu vou ser um homem muito mais feliz. Eu vou estar em paz com o meu Deus. E então, ainda que aconteça uma ou outra adversidade na minha vida, eu vou poder estar em paz confiando no meu Senhor. Sabem, meus queridos irmãos, a Bíblia fala-nos, ou o Espírito de Profecia, mas a Bíblia também fala da glória do Evangelho. Sabem o que é a glória do Evangelho? A glória do Evangelho não é apenas o perdão dos nossos pecados. A verdadeira glória, aquilo que realmente que é o ponto máximo do Evangelho, sabem o que é? Ellen White diz: a glória do Evangelho é que o mesmo está fundado sobre o princípio da restauração da imagem divina na raça pecadora. Quer dizer que quando eu aceito esse perdão de Cristo na minha vida, então eu vou começar a ser transformado pelo poder do Espírito Santo, pelo grande amor de Deus. Não vai ser uma transformação forçada, em que eu tenha que dizer, a partir de agora não faço mais isto, eu tenho que fazer aquilo. Não, a glória do Evangelho é quando realmente nós aceitamos o perdão de Deus e vemos esse amor de Deus tão grandioso para nós, aquilo naturalmente vai transformando a nossa vida. E todos nós deveríamos estar muito felizes por isso. Mas agora reparem ainda no que vem a seguir. Eu volto a ler só esta parte. É que o mesmo está fundado sobre o princípio da restauração da imagem divina no homem pecador, na raça pecadora. Mas agora reparem que diz: por meio de uma constante quê? Benevolência. Por meio de uma constante bondade. Eu, quando li esta citação, eu disse assim: glória seja dada a Deus. Sabem o que é que isto quer dizer, meus irmãos? É que eu sou fraco, muito fraco, e muitas vezes eu posso até chorar diante de Deus pela tristeza de ter magoado ao Senhor, de ter ofendido a Deus num ou noutro aspecto particular da minha vida, mas passado umas horas ou uns dias, já estou outra vez a voltar a fazer a mesma coisa. Mas reparem aqui, na constante bondade de Deus. Então é isso que me vai transformar, essa constante bondade, porque quando eu volto outra vez a falar com o Senhor e volto outra vez a pedir perdão, o Senhor vai dizer: ainda bem que viestes ter comigo, porque eu estou aqui para te perdoar, estou aqui para ser misericordioso contigo. Sim, meus irmãos, dissemos ontem que é impossível chegarmos à presença de Deus sem passarmos por esta etapa aqui, sem passarmos pela confissão e pela aceitação do perdão de Deus. Então aí estamos totalmente descansados. Só é possível entrarmos na sala do trono de Deus se estivermos sem pecado.
E quando é que nós estamos sem pecado? Quando é? Quando confessamos os nossos pecados. Aí ficamos sem pecado. E dizia-nos: os que não humilharam ainda a alma perante Deus, reconhecendo sua culpa, não cumpriram ainda a primeira condição de aceitabilidade. Por isso, meus queridos irmãos, estejam diante do Senhor, abram o vosso coração para poderem desfrutar dessa bondade de Deus e desse perdão do nosso Senhor Jesus Cristo. Diz aqui assim: a mais elevada educação é o conhecimento experimental do plano da salvação. Ou seja, a mais elevada educação é quando eu vivo na minha vida prática o plano da salvação. Ou seja, qual é o plano da salvação? É eu ir ter com o meu Deus, confessar os meus pecados, reconhecer a minha pecaminosidade e aceitar depois a bondade de Deus. Eu já não penso mais nos meus pecados do passado. Eles estão confessados. Eles estão confessados. Se por acaso algum dia o Espírito Santo me mostrar ainda que algum pecado não foi confessado, eu dou glória a Deus. E ajoelho-me e digo: ó Senhor, muito obrigado porque o Espírito Santo me alertou acerca deste pecado. E então eu confesso. E aquele eu esqueço. Porque é assim que o meu Deus faz com os meus pecados. Ele esquece. Ele põe nas profundezas do mar. Depois diz: vejam o que é que, se eu viver isto, este conhecimento experimental do plano da salvação, se eu viver isto na prática, vejam o que é que isto vai fazer na minha vida. Em primeiro lugar, o conhecimento que é adquirido por meio de sincero e diligente estudo das Escrituras. Mas agora diz: essa educação do plano da salvação renovará o entendimento e quê? Já viram o que é que vai transformar o caráter? É o eu experimentar na minha vida do dia a dia esta graça abundante de Deus. É isto que vai transformar o meu caráter. Não é as minhas exigências e eu dizer: não faço mais isto, não faço mais aquilo. Para que é que eu vou dizer isso se amanhã já estou outra vez a fazer? Eu vou agradecer a Deus, porque Deus a pouco e pouco vai me alertando e eu vou me tornando, cada vez que eu vou confessar a Deus, eu vou estar mais consciente do meu problema. E então aí o Espírito Santo pode trabalhar na minha vida e vai me ajudando. Esta é a verdade. Mas vejam o que é que ele ainda faz mais. Diz: fortalecerá a mente contra os enganos, as enganosas insinuações do adversário. É verdade, o Espírito Santo depois vai ajudar-me a compreender melhor as insinuações do inimigo e os enganos que ele põe na minha vida. Diz ainda: habilitar-nos a compreender a voz de Deus. Que coisa maravilhosa! Esse plano da salvação, essa vivência prática deste aceitar o perdão de Deus, é isto que me vai mudar completamente na minha vida. Diz: ensinará o discípulo a tornar-se um coobreiro de Jesus Cristo, a extinguir a obscuridade moral que o rodeia e a levar luz e conhecimento aos homens. Louvado seja o nosso Deus. Hoje vamos falar um bocadinho sobre a purificação para a capacitação. O segundo móvel que nós encontramos ainda no pátio, quando nós estamos na nossa caminhada para a presença de Deus, é este: a pia de cobre. A pia de cobre estava colocada entre o altar e o tabernáculo propriamente dito. Quer dizer que o sacerdote não poderia passar daqui para o tabernáculo sem passar por este móvel aqui. A pia de cobre estava colocada ali. Os sacerdotes tinham que lavar as mãos e os pés antes de entrarem no tabernáculo. E aquilo é um símbolo da purificação. O que é que isso quer dizer? Quer dizer que apesar de eu ter confessado os meus pecados, apesar do cordeiro ter sido morto e aquele sangue ser
como é que eu poderia dizer, a lexívia de Deus para apagar as minhas manchas, eu necessito da purificação. Necessito da lavagem completa. O que é esta lavagem? É um símbolo exterior de que eu realmente aceitei aquele perdão. E é um símbolo de que eu aceitei o perdão de Deus na minha vida e quero agora avançar para uma nova experiência. É uma demonstração também da minha confiança em Deus e do meu desejo de seguir o Senhor. Lembram-se que a determinado momento, depois de Paulo ter sido espancado em Jerusalém, e levantou-se um grande alvoroço ali na cidade, e foram avisar o comandante das tropas que realmente estava um grande alvoroço na cidade. E ele mandou lá o centurião com as suas tropas, e ele mesmo chegou lá. E então ele prendeu Paulo e levou. E quando prendeu Paulo, a determinado momento, Paulo disse-lhe assim, suplicou-lhe que o deixasse falar com a multidão. E ele então falou com aquela multidão que estava ali para o matar. E ele, a determinado momento, começou a contar a história dele, quando ele foi a caminho de Damasco. E a determinada altura ele disse assim, quando foi à casa do Ananias, e o Ananias disse-lhe, e agora, por que te detens? Levanta-te e batiza-te, e lava os teus pecados, invocando o nome do Senhor. Reparem no que ele diz, lava os teus pecados, o tal símbolo da purificação, mas agora ele vai fazer a referência, invocando o nome do Senhor. Não é que eu mereça a limpeza dos meus pecados, mas é pelo sangue do meu Salvador, pelo sangue que Jesus Cristo verteu por mim. Esta é efetivamente aquilo que aconteceu. E depois, no dia de Pentecostes, quando Pedro faz aquele grande discurso, Pedro vai mostrar a todas aquelas pessoas que elas tinham crucificado aquele que realmente poderia dar a sua vida por eles, aquele que podia perdoar os seus pecados. E as pessoas ficaram tão impressionadas com o discurso de Pedro que perguntaram, que faremos, varões e irmãos? E agora reparem no que Pedro diz. Pedro diz assim, e ouvindo eles isto, sentiram tristeza em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos, que faremos, varões e irmãos? E disse-lhes Pedro, arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Reparem, arrependei-vos, é a experiência que nós vivemos ali. Arrependei-vos. E depois diz, cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados. Vejam que o apóstolo Pedro tem a sequência correta. Ele tinha um conhecimento, é verdade que foi inspirado pelo Espírito Santo também para dizer isto, mas ele tinha o conhecimento correto. E depois diz, e então recebereis o dom do Espírito Santo. O dom do Espírito Santo já é no lugar santo. Quer dizer que a sequência que Pedro vai mostrar é justamente aquela que Deus tinha mostrado aqui no santuário. Sobre o Espírito Santo nós iremos falar amanhã. Mas eu vou avançar um pouco mais. A pia de cobre era feita de que material? Era feita de cobre, como o próprio nome indica, mas era de um material especial. Eu poderia dizer, olha, em relação à arca do concerto, ou em relação ao candelabro, ou em relação a outro, podia dizer, olha, isto foi feito com o ouro que veio daqui, ou o ouro que veio da acolá. Mas a Bíblia não especifica nada. Mas em relação à pia de cobre, a Bíblia diz de que material é que ele veio. E então diz assim, fez também a pia de cobre com a sua base de cobre dos espelhos das mulheres. É interessante este detalhe. Interessante. Hoje em dia, nós não podemos dizer que são só as mulheres. Os homens também gostam dos espelhos. Mas a verdade é que as mulheres, elas têm que se apresentar sempre mais bonitas. Há quem diga que são a obra-prima de Deus. Primeiro Deus fez realmente o esboço, não é? Para depois fazer a obra-prima que foi a mulher, não é? Mas elas têm que se apresentar sempre bonitas. O que é que isto significa?
Aquelas mulheres estavam no deserto. Ali não havia centros comerciais. Elas não iam poder comprar outros espelhos. Isto o que é que representava para elas? Era um sacrifício real que elas estavam a fazer. Apesar de ser uma coisa que elas gostavam muito, elas diziam, é para fazer um móvel para o meu Deus. E uma vez que é para o meu Deus, que me importa a mim, o que eu quero é servir o meu Deus. Elas não se importavam, era um sacrifício real que elas estavam a fazer. Isto mostra-me uma coisa, que nós também devemos abandonar as várias realidades que acariciamos na nossa vida. Há coisas na nossa vida que não são pecado. Não era pecado aquelas mulheres terem espelhos, de maneira nenhuma. E há coisas na nossa vida que nós fazemos habitualmente e que não são pecado, mas que nos roubam algum tempo para estar com o Senhor. Se eu estiver a ver os programas da National Geographic, programas que até me ajudam a compreender o meu Deus Criador, mas se eu estiver a ver esses programas o dia inteiro, aquilo está-me a tirar muito tempo. Então, ainda que seja uma coisa boa, eu tenho que ser equilibrado e tenho que realmente saber entregar a Deus também esses meus anseios, esses meus desejos. Eu digo aqui que não podemos dar muita atenção a coisas que retardem a nossa aproximação de Deus. Se eu antigamente dedicava, 2 ou 3 horas a ver esses programas, ainda que sejam bons programas, eu não posso fazer isso. Eu vou dedicar agora só com certeza 1 hora para poder estar outra hora com o meu Senhor. Não devo de maneira nenhuma dar atenção a coisas que retardem a minha aproximação de Deus. Devo saber abandoná-las também na minha vida. Assim, a primeira mensagem que nós encontramos é: eu quero ser o teu substituto. A segunda mensagem que nós encontramos aqui é: eu quero purificar-te. Porque eu quero levar-te à presença de Deus. E não quero que tu estejas na presença do Pai com problemas de consciência, com sentimentos de culpa. Não. Eu quero que tu estejas completamente livre para desfrutares daquilo que o Pai te quer mostrar. É que se tu não fizeres isso, o Pai vai-te mostrar coisas extraordinárias, vai-te mostrar o seu caráter, mas tu não vais compreender porque estás preocupado com outras coisas. Meus queridos irmãos, vejam, até aqui, aquilo que acontece é que Deus ainda não me disse nada. Para tu poderes vir à minha presença, tens que fazer isto ou tens que fazer aquilo. Para tu poderes chegar à minha presença, eu quero ser o teu substituto. Eu quero purificar-te para tu vires tranquilo à presença do Pai. Mas antes de entrarmos na presença do Pai, eu gostaria muito rapidamente de vos falar das vestes sacerdotais, porque elas também têm lições extraordinárias para nós. Em Êxodo 28:12, Deus diz: farás vestidos santos a Arão, teu irmão, e agora reparem aqui, para marcar a sua dignidade e o seu bom parecer. Deus está preocupado também com a nossa aparência, para mostrar a sua dignidade. Porquê? Eu sou um filho de Deus. E todos nós somos filhos de Deus. E estamos aqui em representação de Deus. Eu, quando me apresento no meu trabalho, quando me apresento na igreja, quando me apresento em qualquer sítio, eu deveria vestir sempre com decência, porque eu estou em representação do meu Deus. Sou embaixador do meu Deus. Não quer dizer que eu tenho que vir de gravata ou de fato. Não. Eu venho com aquilo que eu tenho, que é o melhor. Se o melhor que eu tiver forem umas calças de jeans, eu estou a glorificar a Deus, porque estou a trazer o melhor que eu tenho. Se eu tenho outra coisa que, pelo menos pela sociedade, é considerada melhor e eu a considero melhor, eu vou levar a Deus
aquilo que eu realmente considero melhor. Porque Deus preocupa-se com o meu bom parecer, porque eu sou digno, eu sou um filho de Deus. E por isso mesmo Deus está preocupado comigo. E isto eu também deveria saber honrar aqui a Deus. Quando vos falo das vestes do sacerdote, não vos vou falar das vestes do sacerdote normal, vou-vos falar das vestes do sumo sacerdote, porque nas vestes do sumo sacerdote estavam incluídas as outras vestes também. Vamos ver qual era a composição das vestes. Em primeiro lugar havia um calção de linho fino, uma túnica de linho fino, depois havia um manto de azul, a estola, o peitoral, um cinto e a mitra. Eu vou falar de cada uma delas em detalhe, por isso avancei um pouco mais rápido aqui para vermos o conjunto. Quando eu digo que havia um calção, quando a Bíblia nos mostra que havia um calção de linho fino, meus irmãos, era importantíssimo aquilo que se vai passar aqui. Reparem que o sacerdote, todos os dias, depois de oferecer o sacrifício, ele, para ir para o santuário oficiar, tinha que lavar as suas mãos e os seus pés. Mas no dia das expiações, quando o sumo sacerdote oferecia o sacrifício, ele tinha que se banhar por completo. Não era só as mãos e os pés. Era banhar-se completamente. Apesar de ter já morto o cordeiro, para se purificar a ele mesmo primeiro, e depois então era feita a purificação de todo o povo. Mas em primeiro lugar era feita a purificação dele. Ele banhava-se completamente e depois vestia os tais calções de linho fino, que era como se fossem, hoje em dia nós chamaríamos umas ceroulas. Era de linho fino, porque cobria as suas partes íntimas, e ele estava totalmente coberto por esse linho fino ali. Depois havia a túnica de linho fino. A túnica de linho fino nós já vimos nas cortinas à volta do santuário, que o linho fino é um símbolo da justiça de Jesus Cristo. Então o sacerdote tinha que estar completamente coberto pela justiça de Cristo, para ir à presença de Deus. Apesar de ele ter confessado os seus pecados, apesar de ele se ter purificado, ele necessitava, mesmo na presença de Deus, de ter a justiça de Cristo. Ou seja, mesmo que eu no meu dia a dia peça perdão dos meus pecados, eu tenho que ter sempre consciente de que a presença de Deus na minha vida depende de eu aceitar a justiça de Cristo, para que assim eu possa permanecer na presença de Deus. Reparem que aqui só os pés e as mãos estavam descobertos para ele poder oficiar. De resto, todo o corpo estava coberto. E, aliás, mesmo na cabeça, a cabeça estaria coberta. Este linho fino, esta túnica de linho fino, era a justiça de Cristo. E depois havia um manto de azul. O manto de azul simboliza a lealdade. Na realidade, a verdadeira palavra que deveria estar ali era obediência. Mas a obediência nos nossos dias tem uma conotação um pouco negativa. Porquê? Porque a obediência dá a ideia de alguma coisa imposta. E aqui, com Deus, não existe nenhuma imposição. Deus convida-nos à obediência, mas por uma questão de lealdade, uma questão de amor a Deus. Então, a cor azul é efetivamente o símbolo dessa obediência, dessa lealdade voluntária para com Deus. Mas reparem numa coisa curiosa, é que este manto de azul não cobria totalmente a túnica de linho fino. Isto porquê? Porque se houvesse algum momento na minha vida em que eu não consiga ser totalmente leal ao Senhor, eu ainda posso lembrar-me da justiça do Senhor Jesus. Eu hoje não consegui representar bem a Deus. Então eu posso ir ter com Deus e dizer: Senhor, estou triste, hoje não te representei bem. Hoje refilei com este irmão, olha, mesmo no carro, quando eu ia no meu carro, Senhor,
aquele fulano fez uma asneira e eu refilei muito com ele. Isto aqui não acontece, eu sei, é só lá em Portugal, não é? Mas ó Senhor, perdoa-me, Senhor, estou triste por ter acontecido isso, Senhor. Não te representei bem, mas ó Senhor, eu te agradeço por ter a justiça de Cristo na minha vida. Te agradeço, Senhor, porque ela me limpa mais uma vez e eu posso estar perfeito agora diante de Ti. Depois, então, vem uma estola e aqui acontece a mesma coisa. Acontece que a estola não cobria totalmente a túnica, o manto de azul. E porquê? Porque, apesar de eu ver a justiça de Cristo, eu também não podia esquecer de que Deus pede de mim uma lealdade voluntária às suas orientações, uma lealdade voluntária às suas ordens. Tenho que avançar um pouco mais depressa. Esta estola era feita de vários fios de ouro, azul, púrpura, carmesim, linho fino. O linho fino é a justiça de Cristo, o carmesim é o sangue de Cristo, a púrpura é a cor da realeza, que Deus nos quer dar o seu poder para podermos pôr em prática as suas orientações. Depois havia o azul, que era o símbolo da lealdade, e o ouro, aquilo que nós dizemos, o símbolo da fé. Mas depois ainda havia umas ombreiras que eram estas que estavam aqui. Porque esta estola não era feita de uma peça única. Havia duas peças, era a peça da frente e a peça de trás, que era igual, mas depois era ligada pelas chamadas ombreiras, que eram cordas tecidas do mesmo tecido, que ligava as duas peças, a da frente e a de trás. O profeta diz que Deus nos ligou com cordas de amor. E é isto que é importante nós entendermos, que essas ombreiras significam que Deus nos liga com essas cordas de amor. Nós estamos ligados ao Senhor, não pelas nossas boas obras, mas por essas cordas de amor da parte do Senhor. E depois, nas ombreiras ainda havia pedras preciosas. Havia duas pedras preciosas, uma em cada lado das ombreiras. E havia uma coisa especial, é que nessas pedras estavam escritas os nomes das tribos de Israel, 6 numa pedra e 6 na outra. Sabem que os ombros são o símbolo das cargas. E aquilo que nos está a mostrar Deus aqui é que o nosso sumo sacerdote, Jesus Cristo, Ele está ali para levar as nossas cargas diante de Deus. Não somos nós que as devemos levar, devemos é depositá-las no Senhor Jesus. Ele diz-nos que o inimigo que nós temos de enfrentar é muito poderoso e nós não temos capacidade para suportar as cargas que esse inimigo põe na nossa mente, na nossa vida. Ele está sempre a arranjar situações para nós desonrarmos a Deus, para depois nos acusar, para depois nos molestar realmente com acusações. Mas nós podemos dizer-lhe, é verdade, eu errei, tens toda a razão, eu sou fraco, mas olha, sabes uma coisa, eu já pedi perdão ao meu Deus, e é o meu Deus que vai levar a minha carga. Eu tenho um problema na minha vida, eu não devo carregar com esse problema, eu devo ir ter com Deus e colocar o meu problema diante do Senhor e dizer, Senhor, tu sabes que eu não tenho capacidade para levar este problema comigo. Agora, o problema passa a ser teu. E é isto que todos nós deveríamos fazer. Colocar as nossas cargas realmente no Senhor. Mas depois, ainda havia aquilo que a Bíblia chama o peitoral. O peitoral é este elemento das vestimentas que aqui está. Chamado, em primeiro lugar era quadrado, tinha 4 ordens de pedras preciosas. Vocês podem ver aqui, havia aqui uma ordem, aqui 2, 3, 4. E depois ainda havia o urim e o tumim, 4 ordens de pedras preciosas, mas era chamado o peitoral do juízo.
E nós aqui ficamos um pouco aflitos. Quando ouvimos falar em juízo, tribunal, ficamos aflitos. Mas aqui não temos nada que ficar aflitos. É que este juízo é o juízo de salvação. É o tal juízo investigativo de que nós falamos. É o juízo em que nós nos apresentamos diante de Deus. Mas agora reparem, eu não tenho aqui o texto, mas se vocês forem ler a Bíblia, diz assim: e Arão levará os filhos de Israel no seu coração à presença de Deus. Porque cada pedra daquelas tinha o nome de uma das tribos. Ali nas ombreiras eram 6 tribos em cada pedra, mas agora aqui no peitoral não. Cada pedra representava uma tribo. Ou seja, eu vou individualmente no coração do Senhor Jesus à presença de Deus. Não tenho que ter medo do juízo. Não tenho que ter medo do juízo, porque o Senhor Jesus me ajudou a confessar os meus pecados, me ajudou a aceitar o seu perdão, e agora Ele apresenta-me diante do Pai perfeitamente no seu coração. Então eu posso estar verdadeiramente tranquilo ali. Depois havia ainda a mitra. E agora aqui é que vem o problema. É que na mitra estava escrito santidade ao Senhor. Quer dizer que se eu me apresento diante de Deus, deve ser em absoluta santidade. Tudo depende de sabermos o que é esta santidade. Eu vou dizer-vos em primeiro lugar o que santidade não é. Santidade não é perfeição sem pecado. Santidade não é anulação da natureza pecaminosa. Santidade não é o não pecar mais. Sabem o que é santidade? Santidade é, à vista de Deus, o estar sem culpa. E como é que eu posso estar sem culpa? Confessando. Que salvação simples Deus põe na minha vida. Que caminho simples Deus me dá para eu poder chegar à sua presença e viver verdadeiramente feliz. Meus queridos irmãos, santidade é o estar na presença de Deus sem culpa. Diz, aqueles, porém, que realmente são santificados, têm consciência de quê? Da sua fraqueza. Eu sei que estou santificado apenas por uma razão. Porque Cristo me perdoou. Porque eu confessei e Cristo me perdoou. Mas eu continuo a saber que eu sou fraco. Aqueles que verdadeiramente são santificados, eles continuam a saber a sua fraqueza. Estando cientes de suas próprias imperfeições, procuram tornar-se mais semelhantes a Cristo e viver de acordo com os princípios da sua santa lei. Porque eu vou saber que eu sou fraco. Eu não posso dizer, meus irmãos, eu estou santo, eu estou perfeito. Porque eu erro a cada momento, a cada passo, a cada hora, a cada minuto, com certeza, mesmo em pensamento. Mas quando eu confesso, eu estou santo, mas eu continuo a ter consciência da minha fraqueza, da minha pequenez espiritual. E diz que este contínuo senso de ineficiência conduzirá a tão completa dependência de Deus que seu espírito será exemplificado neles. Ou seja, este contínuo sentimento que eu tenho da minha fraqueza, da minha debilidade, vai levar-me realmente a depender tanto de Deus que começa o Espírito Santo a ser visto na minha vida por aqueles que estão à minha volta. Porque sabem que eu não me vou gabar, eu não penso que sou melhor do que os outros, não penso que os outros são os miseráveis, os outros fazem isto, os outros fazem aquilo. Não.
eu vou conhecer bem as minhas fraquezas. Meus queridos irmãos, passamos à nossa oração de hoje. Senhor Deus meu, muito obrigado porque além do perdão que tu me concedes, também me queres purificar para poder chegar à tua presença. Senhor, tu conheces a minha vida toda e sabes das minhas fraquezas. Tu sabes que existem alguns aspectos na minha vida que ainda me impedem de ter uma comunhão mais profunda contigo. Mas tu também sabes que é meu desejo sincero vencê-los. Por isso necessito do teu poder para não desistir deste caminho. Obrigado por me aliviares dos meus fardos. Obrigado pela segurança de ir à presença do Pai no teu coração. Como diz o teu servo Josafá, em mim não existe força contra o poderoso inimigo, mas os meus olhos estão postos em ti. Amém. Querem vocês assinar esta oração? Eu quero. Porque eu quero realmente sentir esta santidade da parte do Senhor. Santo e bondoso Senhor, tu ouviste cada oração que foi elevada até ti. Pai Santo, todos nós que estamos aqui reconhecemos que só pelos méritos de Cristo podemos vir aqui à tua presença. Mas te agradecemos, Senhor, apesar de não merecermos, te agradecemos por esses méritos de Jesus. E por isso, Senhor, é recorrendo a esses méritos que te quero suplicar nesta hora, que tu atendas a cada pedido que foi feito. Pode ser que haja aqui, Senhor, alguém que ainda não consegue sentir a tua paz. Pai Santo, eu te peço que seja o Espírito Santo a tranquilizar essas pessoas. Que seja o Espírito Santo a conceder-lhes a paz que só tu podes dar. Se existe aqui alguém, Senhor, com algum problema familiar, ou com algum problema financeiro, ou com algum problema de relacionamentos, ou com algum problema de vencer algum hábito menos saudável que tenha. Pai Santo, se esse foi o pedido, por favor, no nome do Senhor Jesus, atende. E te agradecemos, Senhor, pela certeza que podemos ter, porque fostes tu que prometestes, e tu não és homem para que mintas. Quando tu dissestes tudo que pedirdes em oração, crede que o recebereis e tê-lo-eis. Obrigado então por tu realizar essas respostas no coração de cada um de nós. Acompanha-nos para os nossos lares e dá-nos uma noite com a tua presença. Te pedimos no nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Que Deus vos abençoe a todos e que Deus vos dê uma noite na sua paz.